Conheça a história da humanidade para que os erros do passado não sejam cometidos no presente, prejudicando assim o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Às vezes a gente pensa que a sociedade evoluiu bastante, mas a gente fica impressionado ao perceber que as mesmas atrocidades de 2000 anos atrás são cometidas hoje. Bom, vamos lá. Eu quero falar agora da perseguição aos cristãos. Nero, há 2000 anos atrás, quando ele era o imperador de Roma, teve uma grande tragédia em Roma que foi um incêndio, que você já deve conhecer. O que você não sabe é que a popularidade de Nero caiu muito com esse incêndio, então ele precisava encontrar alguém para jogar a culpa. Ele tinha que achar um grupo para poder culpar e recuperar assim a sua popularidade. Estavam surgindo naquela época, nos anos 50, 40 depois de Cristo, os cristãos. A palavra de Deus estava começando a ser disseminada ali naquela região. Então ele escolheu os cristãos para serem perseguidos e jogou a culpa nos cristãos. E aí a perseguição começa. Foi quando os cristãos começam a ser jogados nas arenas, usado para esporte, para que leões devorassem. E o tiro saiu pela culatra, aqui vem um detalhe. Porque quando as multidões que iam para as arenas para ver uma luta entre o ser humano e um leão, via na verdade um cristão caindo de joelhos e orando ao nosso Senhor Jesus Cristo, orando a Deus, entregando sua alma a Deus, aquilo era impressionante para um cidadão romano. Eles ficavam assim chocados com essa força dessa crença, essa fé inabalável que mesmo diante da morte, eles não se cediam ao desespero, eles eram sempre firmes e fortes. E aquilo fez com que aquela população que via os cristãos sendo devorados e trucidados começassem a buscar a palavra de Deus, começassem a se perguntar que Deus é esse que mantém esse coração forte em frente à morte. Mas aqui voltando para a história, tem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês do que aconteceu essa perseguição de Nero aos cristãos, que você vai estar nos Anais de Tácito. Aqui ele fala: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, o incêndio de Roma, mas por ódio contra a raça humana. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Isso aqui tem mais de 2000 anos, ou tem quase 2000 anos. Os cristãos naquela época já eram condenados, culpados, perseguidos sobre a seguinte alegação: ódio contra a raça humana. Para você ver como que as coisas não mudaram muito, Mas seguindo, em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Mas eu quero frisar nesse trecho aqui. Há 2000 anos atrás, o imperador jogou a culpa de uma tragédia nos cristãos e eles foram condenados por ódio contra a raça humana. E o que está acontecendo no mundo hoje? O que está acontecendo no Ocidente? O que a esquerda está fazendo todos os dias, a imprensa mundial? Está querendo fazer a mesma coisa que Nero. Estão querendo colocar nos conservadores e nos cristãos este rótulo de disseminadores do ódio, sendo que nós somos exatamente o oposto. Nós propagamos o amor, a palavra de Deus, a tolerância. Isso aqui, esse mundo é passageiro, nós devemos nos preocupar com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a perseguição continua. E se você acha que eu estou muito distante da realidade, eu vou te falar agora uma lista de países onde os cristãos são perseguidos, executados, às vezes em praça pública. Arábia Saudita, Afeganistão, Sudão, Nigéria, Líbia, Índia, Síria, Somália, Irã, Coreia do Norte, Cuba e China. Esses são só alguns dos países onde o cristão hoje é perseguido, preso e executado. E o Brasil está começando a entrar por essa vertente. O Brasil está começando a normatizar a perseguição aos cristãos. Você tem visto agora o STF mandando perseguir e prender pessoas por serem conservadoras. E lembre, o conservador é cristão. Nós temos visto a CPMI da fake news criada única e exclusivamente para perseguir e silenciar a voz cristã nas redes sociais. Nós temos visto as redes sociais deletando perfis de pessoas conservadoras cristãs. Nós vimos o ministro do STF, Fachin, determinar que agora seria crime se um líder religioso influenciasse na decisão do voto de cristãos.
Mas o professor pode continuar doutrinando na sala de aula, a mídia pode continuar doutrinando dentro de nossas casas e o STF pode continuar perseguindo os seus adversários políticos. E por que eu trouxe isso à tona hoje? Porque nós temos vivido uma época de desesperança, eu diria assim. Essa semana que nós passamos foi uma semana que era difícil sentir esperança ainda no futuro. Nós vimos, por exemplo, coisas terríveis acontecendo, perfis sendo deletados, pessoas sendo presas nessas últimas semanas, decisões absurdas do STF, aquela sensação de que nós estamos perdendo. Mas, como a história nos disse, todas aquelas pessoas e nações que foram contra os cristãos acabaram recebendo a ira ou a justiça divina. Então nós tivemos uma sexta-feira maravilhosa. Nenhuma sexta-feira nós vimos o MBL sendo preso, membros do MBL sendo presos, com drogas, com maço de dinheiro. Nós vimos uma coisa que me deixou um tanto quanto esperançoso. A Odebrecht fez pagamentos a Toffoli enquanto ele era AGU, denuncia Marcelo Odebrecht da PGR. Então assim, esse aqui é um dos cabeças dessa perseguição à voz conservadora brasileira e parece que os seus esqueletos estão saindo do armário. É uma demonstração que eu digo, aqueles que vão contra os conservadores e cristãos acabam pagando um alto preço e não é um preço que nós cobramos. Parece que o cosmo conspira contra essas pessoas. O cosmo. E exatamente, nós temos Armando Toffoli investigado por suspeita de nepotismo em São Paulo, o secretário do Itzel sendo preso com 5 milhões de reais, né? O MBL agora que não só derreteu, mas virou pó, sentido do trocadilho da palavra. O que essa sexta-feira me mostrou? Nós temos uma proteção ao nosso lado que muitas vezes nós esquecemos, que é Deus. Muitas vezes a gente acha que não tem mais solução, Bolsonaro vai ser derrubado, a chapa, vamos caçar a chapa, acabou o nosso sonho conservador, mas sejamos sinceros, se fosse pela lógica, você acreditaria que o Bolsonaro teria sido eleito? Não, ele foi eleito, foi um milagre, ele sobreviver à facada foi um milagre, e vários milagres têm acontecido no nosso Brasil, então não perca a esperança. Quando a gente achar que não tem mais saída, é impressionante. Sempre acontece alguma coisa que traz luz ao nosso coração, que faz reacender aquela fagulha da esperança. E como eu disse no início do vídeo, os cristãos foram perseguidos no passado, muito perseguidos. E hoje, a sociedade que nós vivemos é de maioria cristã. E o cristianismo, a religião, a nossa forma de vida são os pilares da nossa cultura e da nossa forma de pensar. O mesmo grupo que foi perseguido 2000 anos atrás. Então essas pessoas ainda não aprenderam. Podem perseguir, podem fazer o que quiser. Nós cristãos vamos sempre sobreviver. Nós vamos sempre sair dessas vitoriosos, porque nós temos uma força imbatível do nosso lado. Aqui é o Gustavo Gar, curta, se inscreva e compartilhe. Fique com Deus, porque Deus está conosco. Tchau.